Lucas, Oi. a sua parte apareceu negra. Tela tudo preta. Uai, gente. Que isso aí? Pois é. Eu Não, tava te vendo. Na hora que eu entrei, não sei por que não. olha que estranho, aqui tá normal. Eu vou sair aqui e aí eu te chamo aí. Tá. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Guilherme. Boa noite, pessoal. A gente tá com um probleminha aqui de configuração da live. Aí, vamos ver agora. Acho que agora vai dar. E aí? Deu certo, não? Uai, vamos aguardar para ver. Ainda continua a tela escura, mas dá nada Deve, não, né? Vai fazer o quê? deve ser os meus pecados, padre. Ou os meus, né, Jamel? Eu confessei agora. É, não, então tá mais pra ser os meus, viu? Ai, ai. Uai, vamos ver se vai aparecer. Tá aparecendo pra vocês as duas imagens, a minha e a do padre Guilherme, pessoal? É melhor perguntar mesmo. É, puder responder. Tá aparecendo os comentários pra você, padre? Alguma coisa nesse sentido? Não. Ah, Aí, ó. sim. É, apareceu aqui, o comentário apareceu. Ó, Pois bom. é. Vendo e ouvindo, tudo bem. Que bom, então. Né? Que bom. A mulher da minha vida respondeu aí, ó, padre. Ah, isso é importante. Ó, pessoal, então eu vou pedir pra vocês aqui, divulguem aí no aviãozinho aí, ó. Manda pro pessoal antes da gente começar, então, a live, tá? Pessoal pedindo sua bênção aí, padre Guilherme, ó, a Elisângela, Aparecida, Ah, Deus abençoe, Elisângela. coisa boa. Mas envia aí no aviãozinho aí a live pro pessoal, né? O pessoal poder Eu, acompanhar a gente. eu também estou fazendo isso aqui agora. É, eu também estou fazendo aqui. Né? Um minutinho a gente já começa, tá? Deus abençoe, Marlene. Seja bem-vinda. Boa noite aí, pessoal que tá entrando, né? A gente tá só terminando de ajustar aqui a live pra gente já começar. E aí, Cristiano, boa noite. É demais, né? É, olha lá, o pessoal de Miguelópolis aí. Opa, tem que rezar pra esse caboclo aí, viu? Tem que rezar É, muito. né? Tem. Ai, céu. Já falei pra ele Vamos. abraçar a vocação dele. Hã? Já falei pra ele abraçar a vocação dele. É. Tô Aí tá meio brincando, de... tô brincando. Fiquei enchendo o saco dele, olha lá. Ai, ai. É, mas quem Pessoal sabe lá de nesse na... Miguelópolis, padre. Você conhece Quem... Miguelópolis? Não, mas eu já passei por perto. É próximo lá de Barretos, né? Da onde é o Retiro. Isso, exatamente. Coisa boa, sejam bem-vindos. Que bom. É, vamos dar início então, padre Guilherme. Nós já estamos atrasados Vamos. 7 minutos. Apareceu o meu rosto aí, não? Não, apareceu não. Vou ficar sem te ver então. Coisa boa. Pelo menos assim você não assusta. Pelo menos isso, né? É, tem essa vantagem. Ai, ai. Mas Mas coisa tudo boa. bem. Eu não Pessoal sei que tá por que entrando não, aí, sabe? Mas
o pessoal que tá entrando, se puder enviar aí, compartilhar a live aí para o pessoal, né? Terceiro domingo do Advento é muito precioso, né? Liturgicamente falando, né, Padre Guilherme? Sim, com certeza. Com certeza nós vamos falar um pouquinho dele, que ele que dá a nota de como será essa semana que está antecedendo aí o Natal do Senhor. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, ela que é a Virgem Mãe, aquela que deu à luz o seu filho, mas antes de dar à luz, ela respondeu diante do anjo com um sim generoso que ecoa por todas as gerações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. Amém. Muito bem, Lucas. Já adentramos na terceira semana, hein? Como o tempo passa rápido. Passa rápido. Domingo que vem já é, né, véspera, né, de Natal. Isso. E é interessante, falando um pouco, já que você já fez essa deixa, e o próximo domingo já é véspera de Natal, é interessante e eu gostaria de sinalizar duas observações. A primeira, recordando lá na nossa primeira live, nós dizemos naquela ocasião que a semana do Advento, composta de 4 semanas, as duas primeiras, tinha mais uma conotação com a temática da espera da segunda vinda do Cristo. Isso. E as duas últimas semanas seria exatamente propriamente dirigida para o nascimento, o Natal do Senhor. A segunda observação que eu faço, este ano coincidiu que o dia 24 de dezembro caísse no quarto domingo do Advento. Do ponto de vista litúrgico, como que fica dentro deste contexto? Pois bem, no dia 24, no domingo pela manhã, segue as missas do quarto domingo do Advento. E a partir das vésperas, seria por volta das 18 horas em diante, já celebramos a noite do Natal do Senhor. Então, padre, se eu for na missa de manhã, ou se eu for só na missa de manhã, ou só na missa da noite, está valendo? Não, porque são dois momentos diferentes, distintos. Uma é o preceito do domingo, que é o quarto domingo do Advento, o outro que é exatamente a solenidade da noite do Natal do Senhor. Então, o católico neste domingo deve participar, portanto, dessas duas celebrações. É isso falando do dia 24. Mas vamos tratar um pouco mais disso na próxima live, na nossa última live dessa série de 4, né, Lucas, que estamos fazendo. Mas só para a gente ter esse pano de fundo, mais ou menos, me despertou isso com a deixa, né, que você fez aí a respeito já que o próximo domingo já é o quarto, né? Isso. E assim, só aproveitando, né, se você participar da Santa Missa no sábado, após as 18 horas, ela já vale para o cumprimento do preceito do domingo. Isso, exatamente. Mas aí você precisa participar da Santa Missa, que vai ser a liturgia do Natal já, que é após as 18 horas no domingo. Mas isso a gente vai falar na quarta-feira, né? Isso a gente vai deixar para a próxima live, que vai ser feita quarta-feira às 10 horas, né? Nessa live a gente vai focar muito no evangelho que foi meditado, né? Que foi rezado no domingo agora que passou, no dia de ontem, né? E assim, eu já vou deixar o padre Guilherme fazer a introdução então aí, como sempre. Então, o evangelho de domingo, ele, assim como todos, né? Mas eu gosto particularmente, eu me identifico muito com o evangelho de João. Entre os quatro, se fosse
eleger um que fosse, que me chama, que desperta mais, sem desmerecer os evangelhos sinóticos, claro, é exatamente o Evangelho de João. Eu gosto muito da maneira com que João escreve, com que ele traz a narração de toda a história, né? Da vida do próprio Cristo, mas, sobretudo, da sua mensagem para toda a humanidade. Então, neste terceiro domingo, chamado domingo Gaudete, alegria, que vem do latim, é o domingo exatamente o domingo da alegria, que vem sinalizar a proximidade do Natal do Senhor. E até a cor litúrgica, em vez do roxo, pode ser usada o róseo, que vem exatamente com essa finalidade de mostrar que está chegando ao fim o tempo de preparação para vivermos, propriamente dito, a grande celebração do Natal do Senhor. Este domingo da alegria, sim, ele é celebrado em 2 momentos. No terceiro domingo do Advento e no quarto domingo da Quaresma, quando está aproximando a festa da Páscoa de Nosso Senhor. Pois bem, e neste terceiro domingo, abrindo assim essa semana, que fazemos uma referência mais direcionada, mais imediata da vinda de Nosso Senhor por meio do seu nascimento do ventre de Maria Santíssima, é narrado a nós o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 6 a 8 e do 19 ao 28, que propriamente é o ministério de João Batista. Mas, além de ser o ministério de João Batista, nós temos aqui uma particularidade, pois a fama de João Batista também ela se espalhou. Porque uma pessoa que tem uma vivência tão austera como João, ele se vestia com roupa feita de pele de camelo, né? E comia gafanhoto e mel, que vem exatamente mostrar a sua austeridade, que é própria dos profetas do Antigo Testamento. Mas o seu exercício ministerial, se nós poderíamos assim dizer, de batizar as pessoas no Rio Jordão como sinal de conversão, de mudança de vida, e mais do que isso, e com isso, preparando para a vinda do nosso Salvador, então se estendeu essa sua atitude, esse seu comportamento diante das águas do Jordão. E daí, o que eu acho muito bonito é a sinceridade de João. Ele leva muito a sério o seu próprio ministério. Diante daqueles que perguntam para ele, os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? E o autor do Evangelho vai dizer bem claro: ele confessou, não negou: eu não sou o Cristo. Ele confessou que não é o Cristo. Mas quem és então? Ainda insiste. Tu és Elias? Eu não sou Elias. Tinha-se o costume e a crença, como Elias foi arrebatado, como nos narra lá no livro de Reis, esperava então, se ele foi levado para o céu na carruagem de fogo, que ele voltaria da mesma forma. Então, por isso que pergunta ele se você é Elias. Ele vai dizer, não. Tu és um profeta? Não. E insiste, mas quem és afinal? E vem a própria declaração de João. Eu sou a voz que grita no deserto. Endireitai o caminho para o Senhor, como diz o profeta Isaías. É interessante a humildade de João Batista. Ele é considerado como profeta, mas ele não se intitula profeta. Aí que está. Porque para ele era muito ser profeta. Ele prefere ser uma voz que grita, que fala: olha, muda de vida, endireitai seus caminhos, o Senhor está próximo. Endireitai o caminho para o Senhor.
Orientai a sua vida em direção ao Senhor. Então ele prefere ser essa voz que ecoa. Uma voz talvez do seu cotidiano, mas que tinha essa finalidade tão intensa de convidar as pessoas, de convocar, de conclamar a essa mudança de vida. Então, João Batista ele vai abrir exatamente essa possibilidade para as pessoas pensarem na sua existência. E ele reforça de que eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheces, aquele que vem depois de mim e do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Ou seja, por que vocês estão procurando aqui comigo o Messias? Ele está no meio de vós e vós não conheces ainda. Ele que é o Senhor, é Ele que eu anuncio, é Ele que deve prestar todo ouvido. Ele é tão grande que eu não sou nada diante dele. Eu não sou digno nem de ser um servo para desamarrar a correia de suas sandálias. Eu não sou digno nem de me curvar diante dele, diante tão grandioso que ele é. Então, vem exatamente nos apontar o caminho para o Senhor nesse quarto domingo. E é isso que nós falamos no dia de hoje, para você que está nos assistindo. Está chegando o Natal. E como que está sendo a sua preparação para isso? O que você fez nesse tempo do advento? Você endireitou o seu caminho na direção do Senhor? Seria mais ou menos isso, né, Lucas? E mais ou menos isso. E o que que acontece? É muito interessante porque a primeira leitura, né, ela traz, ela traz muito assim, porque o Senhor me ungiu, né? Então Isaías Isso. traz essa expressão, o Senhor me ungiu. Gente, João Batista foi ungido no ventre de Isabel, naquele encontro, né? Naquele Uhum. encontro entre a Virgem Maria e sua prima Santa Isabel. Ali, né, a criança, só de ouvir a saudação de Maria, a criança já estremece no ventre de Santa Isabel, né? Ou seja, olha para você ver como a palavra de Deus ela é perfeita, né? O Senhor já ungiu, o Senhor ali ungiu João Batista, né? O Senhor ungiu ele para quê? E enviou para dar a boa nova aos humildes, né? Para curar as feridas da alma. Olha para vocês verem Uhum. a profundidade da primeira leitura em relação ao ministério de João Batista, né? João Batista é aquele que veio curar as feridas da alma do povo para se preparar para o nascimento do rei, o nascimento de Jesus, né? Pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estavam presos, né? Presos no pecado, né? Olha para vocês verem a profundidade. O próprio Senhor ungiu ele, né? Olha a profundidade do encontro da Virgem Maria com a sua prima Santa Isabel. O próprio Jesus ali que ungiu ele, né? Naquele exato momento, João Batista é batizado no ventre de Isabel. A criança se estremece no ventre dela, se enche de alegria aquele lugar, né? Ou seja, a presença de Jesus causa isso. E o próprio Jesus ungiu ele. Para quê? Para ele proclamar, né, o tempo da graça do Senhor. Então ele faz tudo isso preparando, né, para dizer assim, ó, o tempo da graça do Senhor chegou, né? O tempo da presença do Senhor chegou. Então ele vem reparando tudo isso, ele vem pregando tudo isso, ele vem pregando a redenção, né? A cura da ferida da alma, né? Daquele povo. E também a gente pode dizer a cura da nossa alma, né? Das feridas da nossa alma, preparando o nosso coração para receber o Messias, né? Para receber Jesus, para receber o Salvador, para receber o autor do ano da graça, né? Olha para você ver, olha a analogia. Para proclamar a graça do Senhor, o ano da graça do Senhor. Ou seja, nós estamos começando o tempo litúrgico, né? E nós nos deparamos no terceiro domingo do Advento, Padre Guilherme, com essa primeira leitura, que vem dizer assim, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Ou seja, no Sim. início do ano litúrgico, da vida litúrgica da igreja, né? Já vem trazer para nós que
João Batista veio para preparar os caminhos para que nós possamos proclamar o tempo da graça do Senhor. Né? Sim. Então, pode falar. Não, pode terminar. Não, já Desculpa. concluí, já pode falar. E é interessante que essa passagem de Isaías, depois ela vai aparecer no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, no versículos de 14 a 19, quando Jesus, depois da tentação, isso lá em Lucas, no início do seu próprio ministério ali, ele vai adotar como programa do seu ministério essa passagem de Isaías. Porque aqui no Evangelho de Lucas 4, 14, ele está exatamente no templo, ele está na sinagoga, melhor dizendo. E entrega o livro do profeta Isaías para ele fazer a leitura. E ele faz a leitura. E é exatamente dessa passagem. Quando termina, ele fecha o livro, entrega ao ajudante, senta e ele diz: hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura que acabastes de ouvir. É interessante isso, né? Como que essa unção, ela se dá, como você bem disse, né? A João Batista, aquele que era, né? Aquele que foi, na verdade, o último dos profetas, que foi consagrado exatamente para isso, dentro do ventre de Isabel. E nós temos que ressaltar que Isabel era estéril e ela mais Zacarias eram idosos, além disso. Portanto, João Batista também nasce de uma providência divina. Isabel é agraciada nesse sentido, se tornar a mãe ali do último dos profetas, que é João. E ele então, ele vem com esta missão, com essa porta, né? Com essa, melhor dizendo, na teologia, o professor uma vez mostrou para a gente assim como um símbolo daquilo que é o João Batista, para a gente compreender melhor, claro, uma maneira simbólica de se falar, ele é a dobradiça da porta. É interessante isso. Por Ó, quê? Porque ele é o que liga, né, o portal com a porta. Não é assim a sim. dobradiça que nós temos na nossa casa? Não tem essa função e possibilitar que a porta tenha aquele movimento? Então, João Batista é essa dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. É o que faz a ponte, né? Vamos falar assim, a passagem de toda essa vida esperada pelas pessoas, né, por todas as nações da época, pela vinda do Salvador. E é interessante, quando nós adentramos nessa terceira semana, do dia 17 até o dia 23, por exemplo, nós temos as antífonas do Ó, que é assim chamada. Não sei se você já ouviu, Lucas, dizer. Essas antífonas, elas são interessantes, que elas aparecem dentro da liturgia das horas, da oração que a gente reza, seja de manhã ou seja da tarde, ela vem como a antífona. A palavra antífona significa refrão. É um refrão orante que antecipa de uma maneira especial a alegria do Natal do Senhor. Então, ela está dentro dessa semana, da terceira semana Gaudate, justamente porque nos faz invocações ao próprio Cristo. E eu vou ler assim rapidamente uma delas. E elas surgiram, elas foram criadas por volta do século sétimo e oitavo da era cristã. Olha só, então tem de muitos séculos. E elas fazem a evocação. Por que a antífona do Ó? Porque ela começa sempre com a expressão, com a evocação, ó sabedoria. Por isso que ficou antífonas do Ó, que é uma menção direta a Jesus, que vem dizer assim: a primeira é ó sabedoria, a segunda, ó Senhor, a terceira, ó raiz de Jessé. Quarta, eu estou falando só como que elas iniciam. Uhum. Ó chave de Davi. Quinta, ó estrela da manhã. Sexta, ó Rei das Nações. E a sétima, ó Emanuel. É uma maneira que vai nos preparando
dentro dessa perspectiva oracional da própria liturgia das horas, para a vinda do Messias. Portanto, que essa já é, de fato, o caminho último que nos leva exatamente a isso. Por isso que João Batista ele vem na liturgia mostrando, apontando de uma maneira tão imediata a vinda do Salvador. E é muito interessante a expressão que você usou, eu gostei muito, nunca tinha, né, escutado ninguém proclamar ou proferir essas palavras, né? Que São João Batista ele é como a dobradiça da porta, né? E o que vem muito forte, assim, quando você falou, questão da dobradiça, de ligar, né, o Antigo Testamento com o Novo Testamento, o que me vem muito forte é que, de fato, ele é essa dobradiça, né? Ele é aquele que nos convida, né? Logo no início dessa da segunda semana, né? Divididas, né? Porque são 4 semanas. As 2 primeiras semanas têm uma visão mais escatológica, que é da segunda vinda de Cristo. A gente falou isso nas outras lives. Já essa primeira semana, né? Que são divididas em 4, né? As 2 primeiras é um bloco, as 2 segundas é o segundo bloco. Então, nesse segundo bloco, essa primeira semana, ela vem trazer uma outra perspectiva, né? A primeira semana lá, no primeiro bloco, a gente falou da questão escatológica, da segunda vinda de Jesus, de reparar, de vigiar, de estar em oração, né? Ou seja, uma semana mais ligada a uma questão mais de penitência, de reparação. Mas olha para você ver essa dobradiça. O Evangelho de João Batista, que inicia no terceiro domingo do Advento, que é o domingo da alegria, né? Ele vem também dizer, nós precisamos agora reparar as arestas, preparar o nosso coração para receber uma nova oportunidade, um tempo novo da graça de Deus na nossa vida. Né? Então é por isso que São João Batista ele não está dizendo aqui da segunda vinda de Cristo, mas ele está dizendo de uma oportunidade espiritual que nós temos de nos encontrar de novo com o Messias, dele nascer de novo no nosso coração, dele nascer de novo na nossa vida, né? Dele se reconciliar conosco, né? Ou seja, todo esse contexto de João Batista, dessa dobradiça, ele abre essa nova perspectiva, né, Padre Guilherme? De dizer assim, é alegria, é o Senhor que vem liberar, o Senhor que vem fazer germinar a justiça e a sua glória diante das nações. Né? É como se ele estivesse dizendo para você assim, no Evangelho de João, na liturgia de domingo, né? Não tem problema, Deus vai germinar a justiça dele e a glória dele diante de todas as nações. Mas o que é? Essa justiça de Deus, ela tem que se germinar no nosso coração, né? Essa glória de Deus, ela tem que ser manifestada por meio dos homens, porque Deus assim quis. É por meio dos homens que é manifestada a graça de Deus no mundo. Ele quis depender de nós, né? Olha essa dobradiça. Então, São João Batista é aquele que abre a porta, né? É aquele que faz esse movimento de abrir a porta, né? Ou seja, ele é realmente aquela dobradiça, né? Que está dizendo assim, prepara o caminho, prepara o coração, né? Prepara para a redenção que está chegando, né? Às vezes você está vivendo uma situação de tribulação, né? De tristeza na sua vida. Prepara o seu coração porque a redenção vai chegar. O Redentor está chegando, o Salvador está chegando, né? Aquele que veio curar, aquele que veio germinar a justiça no nosso coração, né? Quantos corações injustiçados, né, Padre Guilherme? Trabalhando uma perspectiva mais espiritual, né, da relação do domingo da alegria. Quantas corações, né? E aí, exatamente. Pode já pegar o Então, não, exatamente nisso, Lucas, você falou algo tão assim importante, porque às vezes, quando a gente, né, falava nas lives anteriores da necessidade do exame de consciência, para a gente rever a nossa vida e buscar endireitar o nosso caminho em direção ao Senhor, às vezes nós de deparar com as nossas mazelas, às vezes pode nos abater um sentimento de tristeza. Talvez a gente pode ficar, nossa, então assim, ai meu Deus, em vez de provocar uma libertação interna, né, de buscar ao Senhor,
pode às vezes causar o inverso, mas não é isso. Aqui vem exatamente iluminar nessa terceira semana para dizer alegria. Se você está assim, você tem a possibilidade de vida nova. E ao mesmo tempo disso, é de pedir ao Senhor, Senhor, me ensina. O Senhor, que é a sabedoria por excelência, vem nos ensinar o caminho da prudência. Vem nos ensinar a andar junto de ti e a permanecer em ti. Ao mesmo tempo que vamos ao encontro, ele já está de braços abertos para nos acolher. Então, e celebrar o Natal é exatamente isso. É trazer essa alegria do Cristo menino, do menino Deus ali, para dentro da nossa vida. É a gente fazer esses dois movimentos, de ir ao encontro do Senhor, para que o Senhor entre também na nossa vida e no nosso coração. Então, é uma via de mão dupla. Portanto, não é momento de lágrimas, mas de interiorização, sim. Não de lágrimas no sentido de achar que não tem jeito. Não é isso. Há possibilidade, porque o Senhor está ali. Então, mesmo que a gente chora os nossos pecados, por mais que a gente se envergonhe por ele, que a gente fique com o coração contrito de ter cometido, mas ao mesmo tempo nós temos essa alegria de saber que o Senhor nos ilumina a nossa vida, nos dá essa leveza, nos dá essa possibilidade de virar a página da nossa vida e começar uma nova história, porque sempre há começo para tudo. Só na morte que não. Aí já é o último e definitivo. Mas enquanto há sopro de vida, há então essa perspectiva sempre mais renovada de deixar com que a luz de Cristo ilumine a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções e os nossos sentimentos. E João Batista vem apontar isso. Isso mesmo. E assim, olha para vocês verem, quando a gente pega essa perspectiva do Evangelho de João Batista, né, onde ele é às vezes até duro, né? A pregação de João Batista é uma pregação dura, é uma pregação incisiva, né? É uma pregação que eu costumo dizer, é uma pregação que causa cisão, causa uma ruptura ali, né? Faz uma divisão, né? Eu vejo a pregação de João Batista como a própria palavra traz, né? A pregação da palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, ela transpassa a alma, né? E a pregação de João Batista era essa pregação, que vinha para dividir mesmo ali, para causar uma cisão. E aí, quando a gente olha essa pregação de João Batista, às vezes realmente, igual o senhor falou, né, o padre Guilherme, às vezes a pessoa pode ficar tão triste, nossa, mas eu sou tão, né, pecador, tão, né, limitado. Mas olha para vocês, quando a gente parte da perspectiva que o evangelho nos traz, que é um evangelho de esperança, porque nós estamos esperando, advento é isso, nós estamos esperando aquele que vem, né? Então, quando a gente parte dessa perspectiva e a gente alimenta o nosso coração com a esperança, que é uma virtude teologal, preparar o nosso caminho, olhar as nossas misérias, não é parar nela. Né? O cristão não é chamado a parar nos seus pecados, a olhar para as suas limitações, mas é transpor nessa dificuldade. Então é algo transponível, onde a gente consegue ultrapassar e enxergar que nesse caminho, nessa preparação, nós temos a esperança que vamos encontrar com aquele que é a luz, que é a luz do mundo, a luz das nações. E aí a gente pode dizer, né, igual a liturgia nos apresenta no Salmo, a minha alma se alegra no meu Deus. Olha, a minha alma se alegra no meu Deus. Então eu preciso preparar o meu coração para que a minha alma possa regozijar, possa se alegrar, né? Possa se deleitar nessa alegria que vem de Deus. Né? Então a alegria que o domingo nos traz aqui, que o terceiro domingo do Advento nos traz, não é uma alegria passageira. Porque a alegria do Evangelho ela não é uma alegria passageira. Ela é uma alegria perene, mas ela precisa ser conservada, ela precisa ser alimentada. A alegria de Deus ela só é passageira quando nós rompemos a nossa amizade com Deus.
Por isso que a gente precisa vigiar e orar. Por isso que a gente precisa sempre estar atento. Por isso que a gente sempre precisa estar reparando as arestas. Para quê? Para sempre se alegrar. Para sempre poder dizer, igual o Salmo diz, minha alma se alegra no meu Deus. Né? Ele viu a pequenez do seu servo. Olha, Deus enxerga a sua pequenez e ele não para na sua pequenez. Ele não para no seu pecado. Deus conhece o potencial que você tem. Deus conhece o quanto você pode dar frutos se você estiver ligado nele, se você estiver preparando o seu coração para receber ele, para ele fazer morada. Né? A gente tem que entender que Natal não é um tempo dele vir e ir embora. É o tempo dele vir, nascer no nosso coração e ser gerado no nosso coração. Né? Eu falei isso na segunda live que a gente fez. A gente precisa crescer. Cristo precisa crescer em nós. Crescer em nós ao ponto da gente poder exclamar, igual São Paulo diz, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. A estatura de Cristo, ela é tão predominante na minha alma, na minha vida, no meu coração, nos meus atos, né, que eu posso exclamar com a minha voz, já não sou eu mais quem vivo, né? E eu escutei, ó, Padre Guilherme, uma frase de São Francisco de Sales, e eu fiquei refletindo muito ela. Ele falou assim, ó, você quer ver como não existiria o inferno? Era só acabar com a nossa vontade própria, né? A vontade própria do homem. Olha que profundo. Eu fiquei refletindo essa frase de São Francisco de Sales muitos dias. E como que a gente vence a nossa própria vontade? É unindo a vontade de Deus. É entendendo que Ele é este Deus que quer nos dar uma alegria perene, uma alegria contínua, uma alegria eterna, não uma alegria passageira. Porque quando nós entendemos essa perspectiva cristã, que é de estar unida a Cristo, Padre Guilherme, aí as alegrias passageiras elas não vão mais nos iludir. Nós não vamos mais nos entregar. Nós não vamos mais querer nos deleitar, né, nessas alegrias passageiras, nesses prazeres passageiros. E aí a gente começa a fazer esse processo de reparação. Reparando as arestas, preparando o caminho, né, alimentando este Cristo, né? Olha para você ver como é lindo a gente poder dizer assim, o poderoso fez em mim maravilhas. Eu estou trabalhando o Salmo, gente, por quê? Porque você precisa entender que o poderoso pode fazer maravilhas na sua vida. Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Né? Eu não sei como você chegou aqui nessa live até agora, mas eu sei do poder e da graça do que ela pode fazer na sua vida. Às vezes você está olhando para a sua vida e fala assim, eu estou numa situação de pecado que eu não consigo. Como que eu vou receber o Cristo? Como que ele vai nascer no meu coração? E eu te desafio já, né? Nessa metade dessa live, a gente já está na metade, mas eu te desafio a fazer a experiência. Repara as arestas, né? Se você identifica algum pecado grave, busca confissão, né? Busca fazer um bom exame de consciência. E o poderoso vai fazer maravilhas na sua vida. Né? É inabitável. Onde a luz chega, as trevas não prevalecem. Se você tem vivido momentos de treva, de tribulação, faça essa abertura, faça essa experiência, esse retiro espiritual durante essa semana. Prepara o seu coração para o nascimento daquele que é luz, né? O primeiro sinal do nascimento de Jesus foi a luz, né? A estrela, a luz que cortou o céu, né? Que apresentou o caminho. Né? E São João Batista, olha para você ver, o São João Batista ele vem preparar o caminho. E Jesus, ele vem nos mostrar o caminho, ele é o caminho, né, por meio de luz. Né? Então, não tenha medo de viver essa experiência. Né? Não deixe com que os seus pecados, né, com que os nossos pecados, os meus, do Padre Guilherme, limite essa graça. Né? Esse tempo do Advento, essa semana do Advento, que é a semana da alegria, é a semana da esperança, gente. É a semana da esperança. Parece que está tudo destruído, né, Padre? Parece que está tudo piorando, parece que está indo de mal a pior. Né? Quantas pessoas, né, ansiosas, depressivas, sem esperança. Gente, a gente precisa ser um sinal de esperança no mundo. A virtude É, dela tem que estar no nosso coração, né, Padre? exatamente. Quando você fala, eu fiquei aqui pensando algumas situações é, de fazer a vontade do Pai, né? De fazer a vontade de Deus. Assumir como nossa vontade aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que foi manifestado no próprio mistério da encarnação. Quando assim fazermos,
nós estaremos em plena comunhão com esse Deus que se revelou de uma maneira tão, tão singela, mas ao mesmo tempo tão, como posso dizer, tão espetacular. Palavra uma é esta, mas é, mas é o que veio aqui agora. De uma maneira tão grande, tão grandiosa, e que vem exatamente para nos resgatar. Ele vem nos resgatar com seu poder, com pelo poder de teu braço, como nos lembra o próprio Salmo, né? E é ele de fato que tem a força para nos tirar dessa situação. Mas nós precisamos querer também, né? Nós devemos, é aquilo que eu falava na semana passada, dar uma fissura no nosso coração para que a luz de Deus possa entrar. Só há escuridão onde não há luz. Se nós caminhamos na luz, não há, por mais que a gente caia no pecado, mas que a gente se reconcilia com Deus, que a gente busque, nós não vamos permanecer na luz, nós não vamos caminhar nas trevas, na escuridão, porque nós estaremos naquela verdadeira luz que não se apaga, uma luz que não tem ocaso, uma luz eterna. Ela brilhou ali naquela noite escura e fria de Belém, porque no hemisfério norte esse período é frio, já é inverno, e brilhou como sol irradiante. Eu gosto muito dessa imagem da manjedoura de Jesus como esse fogo ardente que era exalado daquela criança frágil, que precisava de cuidados, como nós precisamos de cuidados quando nascemos, mas que já era o Senhor do universo ali, que já era aquele, o esperado, né? Aquele que vem libertar o seu povo, mas não de uma libertação política, mas de uma libertação interna, a libertação do próprio homem, o homem que é preso em si mesmo. E nós vivemos muito isso, nós vivemos numa prisão. E como é difícil a gente tirar essas correntes, esses grilhões que nos escravizam. Nós somos escravos de nós mesmos. E assim, e isso nos definha, isso nos leva à morte, isso nos leva cada vez mais para longe de Deus, né? É interessante isso, porque o papel nosso, enquanto cristão, e o nosso objetivo dessa live é exatamente para a gente partilhar juntos, porque quando a gente está falando para vocês, a gente está falando para nós também, né, Lucas? Quando a gente está preparando e quando a gente está aqui falando, a gente não está dando lição de moral a ninguém. Não é isso, mas é da gente se colocar. Porque eu tenho essa dificuldade, né? Às vezes nós temos essas dificuldades de nos libertar de nós mesmos, de tirar correntes velhas. E aí me fez lembrar que durante o meu tempo de seminário, sempre eu em casa, né? Já nesse período de férias, a gente já estava nas nossas famílias, eu celebrava o Natal com essa dimensão da luz, de virar mesmo a página. E até hoje eu celebro o Natal com muita alegria, com muita esperança, embora que cada dia só notícias ruins, só tragédias, só bombas, só escândalos, sei mais o quê, mas eu ainda acredito, ainda tenho essa esperança, porque o cristão deve ser o homem e a mulher da esperança dessa virtude teologal, porque se nós perdermos a esperança, nós perdemos Cristo, porque Ele é a esperança do mundo. Se o mundo está do jeito que está, é porque falta Cristo presente nas famílias, falta Cristo presente na nossa vida, falta Cristo presente nas nossas atitudes, falta Cristo presente na nossa fala, falta Cristo presente em todos os âmbitos da sociedade. Então, quando a gente levar esse Cristo para todas essas realidades, a luz dele vai brilhar. Ninguém mais vai viver nas trevas. Ah, padre, mas você está ficando louco de pensar uma coisa assim, é muito fora da realidade. Mas o cristão tem que sonhar alto, tem que buscar as coisas do alto, como diz o apóstolo Paulo.
num certo momento do seu ministério. Então a gente tem que buscar as coisas do alto. Eu busco as coisas do alto, Lucas. Eu tento buscar. E não é à toa que o meu lema de ordenação é exatamente isso, Ó, né? É buscar para não é o sentido do latim que é duc in altum, ele serve tanto para cima quanto para baixo, no sentido de avançar em águas mais profundas, né? E entendi. avançar em águas mais profundas, por mais que você está mergulhando, mas você está buscando as coisas do alto, porque você está saindo da superfície e indo naquilo que é mais fundamental, naquilo que é mais essencial para a nossa vida, né? Então, é isso que nós somos chamados nessa terceira semana a buscar a nossa vida de oração, de intensificar a nossa preparação para o Natal do Senhor. E é muito interessante porque essa esperança, ela nasce de uma outra virtude, sabe, padre? Quando o senhor estava falando, né, eu lembrei muito da questão da humildade. Uhum. O homem precisa ter essa humildade, né? Essa humildade de que ele é dependente de Deus. E quando nós entendemos que a vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável, a gente passa a entender que quando nós falamos assim, ó, ah, não, Deus, eu quero fazer a minha vontade, é como se nós estivéssemos justamente dizendo que a vontade dele não é boa, não é agradável e não é perfeita. Mas para a gente entender, para a gente chegar nesse nível de entender que a vontade de Deus é perfeita para a nossa vida, né? E eu aprendi muito com São José Maria Escrivá, uma expressão que meu diretor espiritual ele usa muito aqui com a gente aqui em casa, é que nada te aborrece, tudo te santifica. Se você pegar a vida de São José Maria Escrivá, aquele homem ele nunca estava aborrecido, ele nunca estava triste, né? Então, ou seja, ele levou a sério o que está na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 16. Estais sempre alegres. Nada aborrecia São José Maria Escrivá. E Podia outra, beber pouco, podia comer pouco, que ele comia pouco, podia fazer tudo pouco, que ele gostava, mas nada aborrecia ele. Por quê? Porque ele entendeu. Ele entendeu. O cristão que consegue entender que essa vontade de Deus ela é perfeita, agradável e boa, gente, pode estar caindo no mundo, né? Nós somos chamados a ser isso. Quando a gente pega os primeiros séculos da Igreja Católica, gente, o povo morria a fio da espada, era jogado na cova dos leões. Enquanto isso, o povo não estava triste, eles não morriam tristes. Eles não morriam chorando, eles morriam alegres. Por quê? Porque sabia que a vontade de Deus é perfeita, é agradável, é bela, é boa. Gente, hoje a gente vive um cristianismo que não é mais ao fio da espada. E aí a gente fica chateado, a gente fica amargurado, a gente fica triste por qualquer coisa que acontece. Olha para vocês verem, gente. Estais sempre alegres, rezais sem cessar. Por quê? Porque aquele que entendeu, aquele que é humilde, ele sabe que ele precisa estar ligado, conectado com Cristo. Ele precisa ser alimentado pelo próprio Cristo. Né? Olha que beleza, olha que maravilha essa segunda leitura, né? Do, do terceiro domingo do tempo do Advento. E assim, São José Maria Escrivá é fora da curva. Ele fala assim, ó, nada te aborrece, tudo te santifica. O homem nunca estava aborrecido, o homem nunca estava triste. E eu acho que falta muito isso, ô Padre Guilherme, né? Eu escutei uma breve pregação até do João Vitor Mariano, né? Até citando ele aqui, que ele falava assim, é urgente a pregação da alegria de Deus. Parece que na igreja tudo é tristeza, tudo é pecado, tudo é, né? Tudo, não pode, não deve, tem que estar sempre assim, gente. Mas não é nessa perspectiva, a gente precisa passar, a gente precisa olhar para o final, né? Para a meta, para a coroa. Nossa, a coroa é Deus, é alegria. Eu não posso parar nas limitações, né? Então é urgente essa pregação da alegria de Deus, de estar alegre, sempre alegre, né? De não ficar aborrecido, né? De quando as coisas não acontecer conforme a nossa vontade, né? Às vezes você vai jantar na noite de Natal aí na casa de alguém, colocou uva passas na comida e você não gosta de uva passa, não fica aborrecido não. Nada te aborrece, tudo te santifica. Olha o sacrifício.
né? Então, assim, É, trazendo para essa perspectiva, né? E outra sim. coisa que eu queria falar, padre, o Natal ficou muito paganizado, né, padre? Hoje o que nos reúne é a comida, é a festa, é a bebida, e o Cristo, a luz do mundo, ficou esquecido. Segundo plano. É. Se quem não reúne a sua família não é Cristo, gente, que vocês passem a, a pregar mesmo esse Cristo, a dizer, não, gente, a gente está reunido aqui porque Jesus, ele precisa nascer no nosso interior, ele precisa nascer na nossa vida, né? Então, ou seja, ficou muito paganizado, virou uma festa, né? Onde envolve a gente está preocupado com a bebida, está preocupado com o pessoal que vai vir, e uma alegria é o quê? Não é uma alegria perene, não é uma alegria permanente, é uma alegria passageira, né? Passou o Natal, no outro dia o povo já está brigando, no outro dia o E povo já está outra, discutindo. e tá arrependido porque estourou o limite do cartão de crédito. Olha para você, está arrependido, olha aí para você ver, né? Desse jeito. Ou não, Lucas? Por quê? Porque o Natal virou realmente uma festa pagã de um consumismo desfreado. O menino nasceu numa manjedoura e a gente vive o Natal com uma pompa, né? Não estou dizendo que é errado, gente. Você tem condição, que faça, né? Que faça o melhor. Mas entenda, gente, né? O Ô, menino, Lucas, o rei das é, nações se fez pobre, né? sim. É interessante isso, sempre na minha paróquia aqui na Santa Rita, eu prego e falo isso. Só tem sentido a ceia de Natal se eu tenho Cristo presente na minha vida, no meu coração, se antes eu preparei minha casa interior. Porque a reunião familiar, ela vai ser a expressão daquilo que está no meu interior, desse amor que vem de Deus, dessa alegria que vem de Cristo. Por exemplo, a paróquia de Santa Rita, ela realiza, desde quando foi criada, com a minha chegada, a ceia de Natal após a missa da noite do Natal. A gente faz, mas antes tem a própria celebração. E aí eu reforço exatamente isso. A extensão lá fora, aliás, o que vai acontecer lá fora é a extensão do que nós vivemos na liturgia. Então, a liturgia e vida, elas caminham juntas, ou deveriam caminhar juntas, caminham juntas. Nós que às vezes não fazemos essa ponte. Então, é importante você reunir com a sua família, sim, mas antes que tenha a celebração, a presença do próprio Cristo. E é interessante de levar essa alegria por onde a gente passa e como que um sorriso incomoda, como que uma alegria incomoda. As pessoas que são próximas de mim, qualquer coisa eu estou rindo. E aí uma vez, é uma maneira espontânea minha. E uma vez, da minha paróquia anterior, a pessoa perguntou assim, mas por que você fica rindo? Você fica rindo de tudo, você fica rindo, toda hora que a gente olha para você, tá tudo rindo? Você só fica rindo? Aí eu peguei, dei uma bela gargalhada e falei assim, porque eu não tenho nada para chorar. Ou tanto, né, Lucas, que um sorriso incomoda, Incomoda. mas se incomodou é porque Jesus está sendo presença ali, né? Então, é nessa linha que somos chamados, né, a trilhar e a caminhar. E é justamente, então, essa alegria, né, ela é assim, ela é indispensável no ser cristão. Aquele que encontrou Cristo, eu usei já, né, já falei isso e vou repetir. Aqueles que se encontraram verdadeiramente com Cristo, nem a morte pode arrancar do rosto dele um sorriso. É. Olha como é forte isso, nem a morte. Ai, você está dizendo isso é da sua boca? Não. Olhe para os primeiros cristãos, olhe para os mártires da igreja. Eles morriam felizes, alegres, porque eles sabiam em quem estava a esperança deles. Né? E poderia citar Romanos 5,5, que a esperança não engana, porque a esperança é uma pessoa que venceu a morte, nasceu numa manjedoura, padeceu numa cruz, mas venceu a morte de cruz. Uhum, Então, ou seja, ele nasceu pobre e ele morreu pobre. uhum. Para nos mostrar que nenhuma riqueza, nada, né? Nada, nenhum bem material, nada dessa terra pode preencher nosso coração.
Nada pode preencher, nada pode nos alegrar, só Cristo. Uma alma unida a Cristo é uma alma alegre. Uhum. Caso contrário, é uma união totalmente, totalmente fingida, né? Uhum. E hoje no meio, o Padre Guilherme, às vezes a gente finge ter uma união com Cristo, né? Infelizmente, É. né? E a gente precisa viver isso de forma verdadeira, Autêntica, né? autêntica. Por quê? Por isso que eu estou dizendo para vocês, quando a gente começa a viver um cristianismo de forma autêntica, a gente sempre enxerga à nossa frente o nosso pecado, mas a nossa visão não para no nosso pecado, não para na nossa limitação. Não passa, ela transpassa, né? É como se a luz que tivesse, né, atravessando o vidro e nos mostrando do outro lado. Essa é a perspectiva cristã. A alegria que nem a morte pode arrancar do rosto. Um sorriso de um cristão. Então nós precisamos ter urgência dessa alegria, né? De estarmos sempre alegres, de orarmos sem cessar, né? De entender que a gente precisa sempre estar preparando, a gente precisa sempre estar preparado para voltar para Deus. Mas nesse terceiro domingo do Advento, está dizendo assim: prepara o seu coração porque Ele vem. É Ele quem quer nascer. É Ele quem precisa nascer, né? Então, ou seja, é Ele que tem um desejo de estar conosco, de permanecer conosco, né? E quando a gente lê essa carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a gente fica desconcertado, né, Padre Guilherme? Sim, Porque sim. assim, hoje no mundo, tudo nos aborrece, gente. Tudo, tudo. Se você fica desempregado, você já fica desesperado, né? Eu até, esses dias, eu passei por algumas situações assim que eu vou até elencar aqui na live. Uma pessoa, na verdade, até um sacerdote da igreja chegou em mim e falou assim: e aí, você vai? É o último filho? Falei: não, quem abriu a fábrica foi Deus, quem fecha é Deus, né? Então, essa perspectiva de entender, gente, até que ponto eu confio em Deus? Eu confio num Deus que eu preciso barrar a graça dele, ou eu confio num Deus de forma integral? Né? Então, até usei a expressão: não, padre, que quem abriu a fábrica foi Deus e quem fecha foi Deus. Quem vai fechar vai ser Deus. Isso não compete a mim. É como se eu estivesse dizendo para ele: isso não compete a mim. E dizer isso nos dias de hoje, Padre Guilherme, é É algo assim loucura. escandaloso, é loucura. É Porque as pessoas loucura. olham para você, olha aqui, as pessoas olham para você e eu vivo isso todos os dias. Elas dizem assim: mas o mundo tá difícil demais. É muito difícil criar filho, você tá ficando doido. Gente, ou eu confio em Deus, ou eu não confio. Ou eu entendo que ele é o autor da vida, ou eu não entendo. Ou eu Você entendo que abraçou ele. essa vocação, né? Eu abracei. Eu abracei. Só que isso, o que deveria ser natural, se tornou escandaloso. O que deveria ser natural é penoso. Gente, é difícil. Nenhuma vocação é fácil. Mas a gente vive com alegria. Porque nós entendemos que não é na força do nosso braço, mas é na força do Cristo. Ele que é a força, é Ele que nos sustenta, né? Esses dias até brinquei, falei: gente, me mostra então. Que foi até um irmão protestante que falou assim para mim: não, mas não pode, vocês não podem viver assim, né? Eu falei assim: não, então me mostra, porque eles é assim, eles é só a escritura, né? Só a É. escritura. Eu falei: então me mostra na Bíblia onde Deus falou que não é para ter filho. Não tem, eu conheço na Bíblia, ele falou: ide multiplicai-vos. Eu não conheço, até fiz uma jogada com ele, mas com todo respeito, gente, porque, né, hoje a nossa confiança em Deus, na providência de Deus, ela é limitada. Eu confio em Deus só até na hora que eu tô vendo ali que ele pode realizar. Quando eu Ô, não confio Lucas, mais, eu me desespero, né, Padre Guilherme? você fez uma coisa, você me lembrou, você contou sua experiência sobre isso, né? Você é o último filho. Eu não vou adentrar na problemática da situação, porque é algo polêmico, mas que me aconteceu ontem. Ó, Que me aconteceu ontem. É o mesmo contexto do seu com filho, só que no meu caso, sem filho e sem casar. Ontem eu não estava passando bem, como hoje ainda não estou tanto assim, mas enfim. Eu fui ao médico ontem e aí a médica
Aí, no meio da consulta, ela perguntou qual que era a minha profissão, o que que eu fazia. Profissão para mim é ser professor. Padre para mim não é profissão, Lucas. Então, por isso, Amém. onde eu vou, quando pergunta as coisas para mim, qual que é a sua profissão, eu falo professor. Que, de fato, né, só parei de lecionar por causa do mestrado. Mas, enfim, chegando no ponto, aí eu falei que eu era padre também. Aí você, nossa, eu nunca atendi um padre. Aí foi, tá e tal, conversa, vai, vai, vai. Lá pelas tantas. Que é uma coisa mais arcaica do que o celibato da igreja, a igreja nos padres não poder casar. Ai, Aí eu Jesus. peguei e virei e falei, eu pensei assim, mas. Aí eu peguei e virei para ela e falei assim, mas se o celibato fosse opcional na igreja latina, que na igreja católica oriental não é opcional, ordena homens casados, é diferente, eu não casaria, eu falei para ela. Por que que eu não casaria? Porque o amor que eu sinto por Nosso Senhor é muito grande que eu não conseguiria realizá-lo compartilhando apenas com uma mulher, com uma Dividindo ele. pessoa, dividindo só com uma mulher. Esse amor é muito grande que eu sinto. Então, e o celibato é a forma que eu tenho para dividir esse amor de Deus com um público muito maior, com pessoas muito mais abrangente. Então, essa foi minha resposta para ela. Então, Então, é, assim, vamos focar só nisso aqui. Perguntando para você quando que você era o último filho, que você mais a Carol, vocês têm três. E no meu caso, questionando por que que eu não casei, né? Por que que eu abracei esse celibato? É a contradição do mundo de hoje, né? isso. É, do mundo de hoje, né? Então, assim, a minha vocação e a sua são vocações de Deus. É Deus que nos chamou para isso, né? Então, assim, então é isso. Então, cada um está correspondendo ao seu chamado de Deus na alegria, nessa certeza do cumprimento de Deus, da vontade de Deus, da graça de Deus a toda a humanidade. E é nessa alegria, porque a pior coisa que tem é uma pessoa que é casada, porém ela é emburrada. A pior coisa que tem é um padre que é emburrado, né? Que tem a cara parecendo que chupou maracujá às 6 da manhã, aí não dá, né? Então, assim, a alegria faz parte do nosso ser cristão, da nossa vida, da nossa existência humana. Porque Deus nos criou para a alegria, não para a tristeza e nem para a morte, né? E a alegria, ela incomoda, né? Eu não lembro o santo Muito. que ele diz que a alegria é um exorcismo, né? Por quê? E se é, Porque o que que acontece? O que que o pecado gera no nosso coração? Nada mais do que a morte e a tristeza, né? A palavra de Deus vem dizer que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. A primeira coisa que o pecado destrói no coração do homem é a alegria. É a uhum, alegria, né? exatamente. E ele É vem isso. e o pecado ele bate à porta do coração do homem com uma capa de uma alegria, como se fosse fazer o Uhum, homem feliz. Né? uhum. Nenhum pecado chega perto de nós dizendo assim, eu sou um monstrinho que vim te destruir, eu sou um ladrão que veio roubar. Não, Nada. Né? Mas parte de uma perspectiva de uma alegria, mas de uma alegria passageira. é. Né? Que Então, o que seduz, né? Que seduz para o mal. No que primeiro seduz para momento o é mal? bonito e quando você já cai, se revela quem é. Aí já depois é difícil de sair. Justamente. Então, quando a gente parte dessa perspectiva, a gente precisa entender que abandonar a nossa vida em Deus é um desafio tremendo, mas é um desafio alegre. Por isso que nós precisamos colocar a nossa esperança em Deus. Por quê? Porque o que acontece, gente? Igual o padre Guilherme citou, né? O celibato é um escândalo para o mundo, né? Uhum, Famílias numerosas é um escândalo para o mundo, né? Você ser alegre é um escândalo para o mundo, né? uhum. Eu vivi a experiência de levar minha família toda para uma missão. Gente, não tem coisa mais gratificante para o coração de um pai você poder estar pregando e seu filho estar ali te vendo pregar o evangelho. Uhum.
né? Então eu quero dizer para vocês, você testemunhar essa alegria de ser de Deus, né? De orar sem cessar, de estar vigilante sem cessar. Então, a nossa maior riqueza como cristão é saber que Cristo veio nos libertar do pecado e por isso nós devemos ser alegres. Porque ele venceu, gente. As promessas de Jesus, né? Eu gosto muito da expressão que uma amiga minha usa, que Jesus não é homem para mentir. Né? Ele não veio sobre a terra mentir. Tanto que ele diz assim para nós, ó, vocês terão tribulações, vocês terão dificuldades, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Mas eu venci o mundo. Quem você segue venceu o mundo. Né? Eu não estou te dando uma alegria passageira, é uma alegria eterna. Quando nós passamos a entender isso, gente, a nossa conduta cristã no mundo é uma conduta de alegria, né? É uma conduta de alegria, né? Eu como missionário, como pai, como esposo, eu preciso ser alegre, né? Eu preciso ser feliz na minha casa. Por quê? Porque eu tenho a esperança, né, de que a providência de Deus, a graça de Deus se manifesta na minha vida, né? Se manifesta no meu dia a dia, né? E eu volto a repetir, gente, São José Maria Escrivá, né, fora da curva. Para a gente que tem um dia a dia tão corrido, né? A gente acorda 6 horas da manhã, vai dormir meia-noite e não para um minuto durante o dia, gente. A gente pode se aborrecer muito fácil, né? A gente pode perder a graça muito fácil, né? E aí por isso que a gente falou muito do exame de consciência, mas a gente podia falar um pouco do minuto heróico, né? Não tem como a gente ser feliz, Padre Guilherme, sem a gente trabalhar o minuto heróico. Por que São José Maria Escrivá, você nunca viu ele aborrecido? Porque eu tenho certeza que ele levantava, ele fazia ali o minuto heróico. Ele já vencia a preguiça, ele já vencia a tibieza, né? Ele já vencia a frouxidão. Porque São José Maria Escrivá era um homem que dormia pouco. Ele podia muito bem acordar mal-humorado. Hoje, se eu durmo pouco, eu já acordo mal-humorado, né? Mas a gente precisa trabalhar isso. E o minuto heróico é isso. Vencer logo no primeiro minuto. Antes mesmo de levantar da cama, eu preciso me vencer. Né, Padre Guilherme? Eu não sei se você quer Exatamente. dar um pouco dessa perspectiva, porque É gira isso em torno mesmo. disso tudo. Porque se eu perco ali no início do dia, eu vou ser aquele cara aborrecido durante o dia todo. Nada vai fazer sentido, nada vai me fazer alegre. As dificuldades que eu tenho que enfrentar, eu não vou enfrentar elas com a perspectiva de que Deus está comigo e vai me ajudar a enfrentar e resolver os problemas do dia a dia, né? Porque é como se eu tivesse deixado de escanteio aquele que é a alegria da minha vida. Aquele que é o vinho novo do cristão, né? Que é o próprio Jesus, o vinho novo. Né, Padre Guilherme? Então pode... Exatamente. É isso mesmo, Lucas. E vencer no primeiro minuto tudo aquilo que vamos já vivenciar ao longo do dia. Porque é ali que você já tem traçado o seu plano, o seu projeto de vida, seu projeto espiritual, seu plano daquele dia, que na verdade é programado antes, mas naquele dia que você acorda é que você se apropria dele, É uma porque continuidade, né? Deixa eu só é fazer um uma gancho. Você faz continuidade, um, faz um bom exame de consciência, é, no outro dia você consegue fazer um bom minuto heróico. é exatamente isso. E lembrando, né, que nós somos, Deus, ele é um Deus do presente, né? Ele é o do hoje, do agora. Por isso que é do nosso cotidiano, né? A cada dia, então, ele está ali. E a cada dia, portanto, nós reafirmamos a nossa fé, a nossa adesão a ele com esse minuto heróico. Certo? E, Lucas, e aí? Então que a gente, hoje, que a gente quer deixar, qual que é a mensagem central do terceiro domingo do Advento? É que não tem como ser cristão com cara de maracujá azedo. Não tem como. Nem no tempo da quaresma. Gente, nem no tempo... Olha para vocês verem. O Padre Guilherme, ele falou de algo muito interessante, né? Porque só tem 2 dias no tempo litúrgico que se usa a cor rosa. E um dos dias que se usa a cor, né, rosa é no tempo da quaresma. Então o cristão, ele é chamado a ser alegre, né? Pensa no, estou te falando no sentido de alegria de fazer festa, de soltar foguete no tempo quaresma. Isso, não é isso não. Mas não é isso, gente. É uma alegria interior de entender que o Cristo, aquele que venceu a morte, ele está vencendo.
Ele está rompendo, ele está dizendo para você, meu filho, eu venci a morte. Eu quero você comigo. Eu subi ao Pai para preparar para vocês um caminho, para preparar para vocês uma morada, né? A casa do meu Pai tem muitas moradas. Então é nessa perspectiva. A Isso. alegria cristã não é uma alegria mundana, não é uma alegria terrena, não é uma alegria passageira. Tem gente que coloca alegria no dinheiro, coloca alegria no trabalho, que coloca alegria na esposa, que coloca alegria nos filhos, que coloca alegria na paróquia, trazendo para a realidade da vocação Uhum. sacerdotal da ordem. Isso. Então, a Uhum. nossa alegria, ela está em Cristo. E a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, é essa perspectiva. O que que a gente deixa para vocês? O que que a gente pede para vocês? E a gente também faz essa autorreflexão, né? Sim. Nós precisamos estar alegres a todo tempo. Os santos da igreja dizem assim, que tudo que acontece na nossa vida é vontade de Deus ou por permissão de Deus. E de todo o mal que pode acontecer na nossa vida, Deus sempre vai tirar um bem maior. Uhum. Diante da enfermidade, como é difícil às vezes enxergar que Deus pode tirar um bem, né, padre? Exatamente. Diante de um Exatamente. desemprego de um pai de família, diante de Sim. uma situação financeira, ou diante de dificuldades na paróquia, como a gente pode às vezes enxergar que Deus pode tirar um bem? Mas quando nós temos essa consciência, nada nos aborrece, Se né? torna Nós mais passamos fácil, né? mais fácil, né? Porque se nós temos essa consciência de que Deus ele é o Senhor da vida, que Deus é o Senhor de todas as coisas, gente, é tudo dele. A paróquia do Padre Guilherme não é do Padre Guilherme, é dele. O Padre Guilherme está lá prestando um serviço a Deus, para o povo de Deus. Então não é dele. A paróquia é de Deus. Porque se fosse dele, já nem existia mais, né, padre? Né? É o que eu costumo Exatamente. dizer. É o que eu costumo dizer. Exatamente. Quando eu perco essa perspectiva na minha vocação também, por isso que o matrimônio deixa de existir. Eu acho que o matrimônio é meu. Eu acho que é tudo meu, né? Que é tudo Uhum. para mim, não é tudo para Deus, é para agradar a Deus, gente, né? Isso nos faz feliz demais quando a gente Exato. entende essa perspectiva. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Não tenham medo de viver os planos de Deus. Não tenham medo de preparar, de dizer assim, ó, eu preciso voltar a fazer a vontade do Senhor. Eu preciso ser obediente à igreja. Gente, não existe senhorio de Jesus se nós queremos obedecer só a cabeça e não obedecer o corpo. Jesus instituiu um corpo místico que se chama igreja, e tem um magistério que precisa ser obedecido, precisa ser seguido, né, gente? Uhum. Eu vejo muita gente pregar sobre o senhorio de Jesus e eu fico assim até escandalizado, porque parece que é um senhorio de Jesus meio que partido ao meio, né, que não é na verdade na sua totalidade, né, Padre Guilherme? É. Ah, É o que Jesus é o mais Senhor tem. da minha vida, mas aí a igreja orienta que nós precisamos ser abertos à vida, nós precisamos, né, viver o celibato. Ah, não, mas aí não, aí nesse ponto não, né, padre? É tudo pela É o metade. da conveniência, é o da É o da metade, né? conveniência, é o da conveniência, E aí né? nós lembramos, né, que não existe uma passagem de Apocalipse, não existe o meio termo. Ou é quente ou é frio, morno eu vomito. Ou é sim ou é não. Ou é sim ou é não. Ponto. É Né? assim. Não é, Lucas? Então pode fazer as Mas considerações enfim. finais. Então, que essa terceira live nos ajude essa nossa caminhada aí para o Natal do Senhor, que está chegando, ele está próximo. Endireitai os corações para a direção do Senhor. E nós aguardamos você na nossa última live, na quarta-feira, depois de amanhã, dia 20 de dezembro, às 10 horas da noite aqui, tá bem? Então E anota aí aí na sua agenda. vai ser a primeira live que a gente vai fazer antes de acontecer, né, a É, liturgia. Né? Porque a exatamente. gente fez todas as outras sempre na segunda-feira, depois que já tinha Isso. passado a liturgia. Então, ou seja, vai ser uma live onde a gente pode nos preparar melhor para viver
de fato, essa véspera e o Natal, né? O Natal com o Isso. Senhor. E eu já vou dar uma pista para você. Será com Maria. Olha só, gente. Coisa melhor do que colo de mãe? Não tem. Pois Tem, bem. tem não, é Né, isso. Lucas? Então, na quarta-feira, Pessoal, às 10 horas da noite. uhum. O pessoal que tá aí, se quiser mandar alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa aí, pedir uma bênção, colocar uma intenção, né? Vamos esperar só um pouquinho. Às vezes tem alguém aí que tá Vamos. com o coração, né, atribulado, com bastante problema. Pode pedir aí que o padre vai dar uma bênção, gente. Né? A gente vai fazer uma oração final e o padre vai dar uma bênção. Então, se vocês quiserem colocar algum pedido aí. Alguma dúvida também, né? Às vezes ficou alguma dúvida, alguma questão que a gente colocou aqui que não ficou muito clara. É a oportunidade de esclarecer também. Ó, que bom. Muito bem, Lucas. Bem, ali. A Ena. Boa noite, Lucas. A Ena diz, Deus abençoe, Ena. É uma benção essa live. Muito obrigado aí pelo carinho, tá? Que bom, que bom. Ó, só quero agradecer. Adélia Martins. Isso. Muito bem. Então vamos pedir a Deus que abençoe a cada um de nós, todos os nossos corações, as nossas vidas, que, que nos desperte sempre para percorrer esse caminho de encontro com este Deus menino, que manifesta toda a sua grandeza na singeleza da manjedoura e que derrame sempre a bênção em nossos corações, para que mesmo naqueles momentos difíceis, mais angustiantes, a gente tenha a alegria da esperança que vem do coração de nosso Deus. Que na intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria e de Santa Rita de Cássia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Só para Então, lembrar, Lucas, ó, estais sempre alegres, dai graças em todas as circunstâncias. Vamos fazer esse exercício? Vamos fazer esse exercício durante toda essa semana. Dai graças a Deus em todas as circunstâncias e lembrar que nada nos aborrece, tudo nos santifica. Vamos fazer esse exercício? E aí na isso quarta-feira seja a a gente já nossa pode acompanhar. jaculatória, né, Lucas? Isso é a nossa ejaculatória. Nada nos aborrece, tudo nos santifica. Porque assim nós vamos dar graças em todas as circunstâncias, né, Padre Guilherme? Exatamente, exatamente isso. Uma boa noite a todos, uma Boa boa noite. semana. Que essa Saúde e ejaculatória paz. possa ficar, né? No coração de Sim. todos vocês. Saúde e paz. Muito obrigado, viu, Padre Guilherme, Eu que pela sua agradeço, presença. É Lucas. muito Até bom mais. estar aqui e até quarta-feira, tá? Igualmente. Um Tchau. abraço a todos.